O naufrágio da fragata francesa La Méduse é uma das tragédias marítimas mais infames da história, marcada por incompetência, desespero e um dos casos mais conhecidos de canibalismo em alto mar. A tragédia foi amplamente divulgada na época e inspirou a famosa pintura A Balsa da Medusa de Théodore Géricault, que capturou a desesperança e o horror dos sobreviventes. Contexto e a fragata La Méduse. Nome: La Méduse. Tipo: fragata francesa. Ano de construção: 1810. Viagem fatídica: 1816. Em 1816, La Méduse fazia parte de uma flotilha de 4 navios enviados pela França para restabelecer a presença colonial na região do Senegal, na África Ocidental, que havia sido recentemente devolvida à França após o fim das guerras napoleônicas. O navio estava sob o comando do capitão Hugues Duroy de Chalmarès, um oficial que havia passado anos fora do serviço naval e era amplamente considerado inexperiente e incompetente. A viagem e o naufrágio. Durante a viagem, o capitão de Chalmarès cometeu uma série de erros de navegação que desviaram o navio de sua rota, levando-o a encalhar em um banco de areia, conhecido como Banc de Arguin, na costa da Mauritânia, em 2 de julho de 1816. A fragata ficou presa e começou a afundar lentamente, o que gerou pânico entre os 400 passageiros e tripulantes a bordo. A Balsa da Medusa. Diante da iminente perda do navio, uma decisão desesperada foi tomada para construir uma balsa improvisada para transportar os 147 passageiros e tripulantes que não puderam ser acomodados nos botes salva-vidas. A balsa, feita apressadamente com materiais disponíveis no navio, media cerca de 20 metros de comprimento por 7 metros de largura e era grande o suficiente para abrigar uma multidão em condições precárias. A balsa estava tão sobrecarregada que mal flutuava. Inicialmente, os botes salva-vidas rebocavam a balsa, mas após alguns quilômetros, os barcos cortaram as cordas e abandonaram a balsa à sua sorte no mar aberto. A tripulação dos botes temia que a balsa os retardasse, comprometendo sua própria sobrevivência. O sofrimento na balsa. Aqueles na balsa enfrentaram condições horríveis. Sem comida e água suficientes, as pessoas começaram a sucumbir ao calor, fome e sede. Nos dias seguintes, a situação se deteriora drasticamente. Canibalismo. Em seu desespero, os sobreviventes começaram a se alimentar dos corpos daqueles que morriam. Isso marcou um dos aspectos mais chocantes e horríveis da tragédia. Conflitos e homicídios, a falta de controle e a situação extrema levaram a lutas violentas a bordo. Muitos foram jogados ao mar ou mortos para reduzir o número de pessoas na balsa. Resgate tardio. Após 13 dias à deriva, a balsa foi finalmente avistada pelo Brig Argus, que estava envolvido em uma missão de busca e salvamento. Dos 147 que embarcaram na balsa, apenas 15 sobreviveram ao calvário. Consequências e impacto. O naufrágio de La Méduse e os eventos que se seguiram causaram um escândalo na França, com a imprensa e a opinião pública clamando por justiça. O capitão de Chalmarès foi levado a julgamento e condenado por incompetência, sendo desonrosamente destituído do cargo. A Balsa da Medusa, por Théodore Géricault. O episódio ganhou notoriedade internacional, em parte graças à monumental pintura Balsa da Medusa, Le Radial de La Méduse, criada pelo artista francês Théodore Géricault entre 1818 e 1819. A pintura, que mede 4,91 metros de altura por 7,16 metros de largura, retrata o momento de esperança e desespero quando sobreviventes avistam um navio de resgate no horizonte. A pintura, a obra de Géricault, é considerada uma das mais importantes do romantismo e é elogiada por seu realismo chocante e poder emocional. Géricault entrevistou sobreviventes e estudou cadáveres para capturar a realidade brutal da experiência. O legado do naufrágio. O naufrágio de La Méduse continua a ser lembrado como um símbolo de incompetência militar e a crueldade das circunstâncias extremas. A tragédia expôs as falhas do governo francês da época e continua a ser um dos casos mais estudados e discutidos na história naval. A história do naufrágio de La Méduse e a criação da icônica pintura de Géricault não só perpetuaram a memória dos que sofreram na balsa, mas também serviram como um alerta sombrio sobre a fragilidade da vida humana diante da natureza e da incompetência.